Fala aí, galera. Então, cara, eu vou fazer uma postagem aqui pra vocês. Vai ser um react diferente do que a gente tá acostumado a fazer, que eu nem iria fazer, na verdade. Me mandaram esse vídeo aqui, várias pessoas me mandaram esse vídeo, que foi feito pela Guilda Nova Ordem, que é com o título Combate é o sistema mais importante de um MMORPG. O que é melhor, Action ou Combate, Action Combat ou Tab Target? Ele meio que esse debate sobre o que é melhor, né? O Combate Action ou o Combate Tab Target. Eu fiz o react disso em live, cara, mas... a primeira reação ela foi muito complicada, assim, porque é difícil quando você assiste algo pela primeira vez, né? E se você faz uma reação real, né, cara? Às vezes o bagulho sai um pouco fora de controle, assim, porque para começo de conversa, né? Eu discordo, assim, de muita coisa nesse vídeo. Na verdade, não é só discordar, tem algumas coisas muito incorretas nesse vídeo aqui. E eu preferi não postar o react, porque a galera já tava dando hate já no chat, eu acho que já ia rolar muito hate descontrolado, e eu acho que a proposta que eu quero com os reacts não é essa, tá ligado? De ficar criando hate ou treta entre eu e outros geradores de conteúdo, não é essa a proposta. Mas eu acho que a discussão é válida, tá ligado? Eu acho que principalmente pontos que são colocados, que às vezes tomam proporções grandes demais, merecem ser debatidos, né? De qualquer forma. E como eu já não ia postar de qualquer forma, mas aí, cara, no meu Instagram tem um monte de gente mandando ainda, gente que não acompanhou na live, pô, cara, faz react disso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Então, eu vou fazer alguns comentários, tá ligado? Vou colocar minhas discordâncias aqui, mas eu queria deixar muito claro, cara, que eu vou tentar fazer isso de forma muito ponderada, porque eu não quero que isso aqui vire hate, tá ligado? Eu acho que a gente tem que aprender a chegar nesse ponto, saca? Ainda é uma comunicação entre duas pessoas, entre dois geradores de conteúdo, então, cara, por favor, você que acompanha aqui, mano, se você concorda ou não discorda e quiser criticar, tente fazer isso de forma civilizada, tá ligado? Eu quero evitar esse tipo de coisa aqui no canal. Já teve um ou outro vídeo que eu não postei, eu deixei de postar, eu tirei do ar por causa de coisas como essa, algumas coisas até bizarras demais. Então, só tentem manter a sanidade quando vocês forem comentar, por favor, beleza? E eu vou fazer o mesmo com meus comentários também. Então... Os primeiros 3 minutos desse vídeo aqui, ele basicamente ficou defendendo o Ashes of Creation, porque esse canal é um canal de Ashes of Creation, então ele estava respondendo algumas pessoas que falavam YX de Ashes of Creation. Não tinha nada a ver com o assunto mesmo, né, que a gente vai abordar agora. O assunto mesmo começa aqui em 13:17, então a gente vai começar daqui, que é o que interessa. O assunto, a NCSoft, ela essa semana apresentou aí o Throne and Liberty num beta sem NDA, e a galera aí pôde ver mais uma vez, né, o quão gostoso é esse lado do desenvolvimento fechado, porque após 12 anos de trabalho e deles hypando aí o projeto, o Throne and Liberty foi apresentado aí pra nós como um jogo pay to win, totalmente jogado no autoplay, e talvez aí com um dos piores sistemas de combate da história dos MMORPGs de PC. E com isso, né, tá vindo aí a discussão, isso aqui vai ser o fim do TL? E principalmente em relação ao assunto do nosso vídeo, será que o sistema de combate em si é o que vai matar o Throne and Liberty? E bom, respondendo a essa pergunta, né, e a pergunta também que eu coloquei aí em primeiro lugar no nosso vídeo, eu vou dizer que não. E o motivo, né, entre dezenas de outros exemplos, Só pra começar a pontuar, assim, sobre o assunto em si, cara, eu acho que esse debate aqui é completamente inútil, tá ligado? Eu acho que essa é real, assim, eu acho que não existe o melhor combate, né? Não existe o melhor combate entre action, híbrido, tab target, eu acho que não existe. Não existe o melhor. Existe vários gostos e esses estilos vão continuar existindo para sempre, cara. Sempre vai ter jogo tab target, sempre vai ter jogo action, sempre vai ter jogo de turno, porque todos eles têm a sua apelação e têm os seus fãs e têm o seu grupo, né, já ali definido. Então, cara, esses jogos nunca vão deixar de existir, nenhum deles vai substituir o outro. Porque tem pessoas que amam action e odeiam tab target, tem pessoas que amam tab target e odeiam action, e assim vale para todos eles. Então, cara, eu acho que essa discussão de qual que é o melhor, ela simplesmente não faz sentido nenhum, porque não existe o melhor, existe aquele que agrada mais determinado player, né, para conversa de conversa. Eu acho que a discussão que faz sentido é quando você coloca eles entre eles. Por exemplo, cara, eu pego jogos tab target e faço análises entre eles. Qual deles oferece a melhor experiência tab target? Qual deles oferece a melhor experiência action? E assim por diante. Você comparar os dois de categoria diferentes, eu acho que não faz sentido nenhum, saca? Não é um bagulho que eu faço e eu acho que não faz sentido fazer essa comparação, né, entre eles, porque a proposta deles é diferente, a ideia deles é diferente, o público é diferente, então não sei. Pra mim não faz sentido definir qual é o melhor. Qual que você gosta mais? Ah, eu gosto do X. Pronto, cara, acabou. Acabou a história por aí. Gosto é gosto. Se você vai fazer uma avaliação técnica, você avalia entre os tab target que existe, entre os action que existe, você faz comparações entre eles. Aí pode ser que você chegue a algum lugar, mas se não for isso, essa discussão entre categorias diferentes, qual é a melhor pra mim, não deveria nem existir essa discussão, mas beleza. Vou usar 2 lançamentos recentes aí de MMORPGs que também fracassaram para exemplificar o porquê eu não acho que seja o caso.
Então nós podemos usar, por exemplo, Hellion e o Sword of Legends. E eu acho que ninguém assistindo esse vídeo aqui vai discordar que o combate tanto do Hellion quanto do solo, né, do Sword of Legends, era no mínimo aceitável pra bom, né? Pra muitas pessoas até muito bom, pelo que a gente ouviu na época. Hellion que vinha com um combate action que lembrava muito Terra, e o solo com um combate híbrido ali. Cara, essa é uma parte, assim, que a gente discordou, assim, que tenho que discordar, né, cara, categoricamente mesmo. Eu acho que a comparação do Hellion com o Terra é um bagulho bizarro de se fazer. Pra mim, claramente demonstra que quem tá fazendo o vídeo não conhece absolutamente nada do Terra, porque é impossível você comparar os dois combates. O Hellion era, assim, na melhor das hipóteses, um híbrido, mas um híbrido que caminhava muito mais pro tab target do que pro action, né? Por vários motivos que a gente poderia entrar em detalhes aqui, mas, cara, ele não chega nem perto de se comparar com o Terra ou de qualquer outro action que a gente venha falar, Dragon Nest, Raid Z, cara. Hellion Online passou longe, mas passou muito longe, né, de qualquer um desses combates. Então é uma comparação, assim, que foi utilizada muito infeliz. E a próxima também vai ser tão infeliz era quanto, bastante né? esquilado, bem similar aí a Guild Wars 2, ou bem parecido com o que a Intrepid quer fazer com Ashes of Creation. Pois é, ele compara o combate do Swords of Legends Online com o do Guild Wars 2, né? E apesar de ambos serem híbridos, eles são bem diferentes, cara. Bem diferentes mesmo, assim, em praticamente toda a experiência do combate. Eles podem ser ditos como híbridos, os dois, mas, mano, é basicamente o que você poderia dizer, né? Os dois combates são muito diferentes. Com relação a Ashes of Creation, o combate nem existe ainda por completo, né? Então vamos ver, mas a comparação de Hellion Online com Terra e Swords of Legends Online com Guild Wars 2, sem fundamento nenhum, na boa mesmo. E ambos esses jogos, tanto o Hellion quanto o solo, eles não deram certo, mas nada disso teve a ver com o combate. Em contrapartida, nós temos MMORPGs no mercado, como Old School RuneScape, o próprio Final Fantasy XIV, o WoW Classic, né, o Star Wars The Old Republic também, todos MMOs aí com sistemas de combate bem mais cadenciados, né, até mesmo dentro dos jogos Tab Target, esses sistemas de combate aqui são considerados uns dos piores, né, e todos esses jogos, eles vão extremamente... Então, eu também não sei, cara, da onde que ele tirou, né, que o combate de Final Fantasy XIV, o WoW, são considerados piores do mercado, né? É uma afirmação, no mínimo, ousada, eu diria. E, novamente, a gente entra naquele âmbito, gosto / técnica, né? Se você tá falando de gosto, cara, gosto não tem discussão, mano. Cara, eu joguei jogo X, achei uma merda. Cara, tudo bem, você achou uma merda, show de bola, você não joga e tá tudo certo. Pô, joguei esse, achei uma bosta, não gostei, pra mim é muito ruim. Tudo bem, cara. Gosto, não, de fato, gosto não tem discussão, cara. Ou você gosta ou você não gosta. Pronto e acabou. Mas quando você transforma o seu gosto em algo que define a realidade pra todo mundo, aí fica um pouco complicado, tá ligado? Porque não tem como você argumentar que o combate de WoW, de Final Fantasy, é um dos piores do mercado, quando esses são os jogos mais jogados do mercado, né? Então, alguma coisa de bom tem que ter, né, cara? Alguma coisa foi bem feita nisso. Porque se o combate fosse o pior do mercado, eu não sei. Eu acho que isso afetaria um pouco o resultado, né, cara, de quantidade de jogadores, de atividade ao longo do tempo. E assim, eu vou deixar ele concluir o raciocínio pra gente falar sobre outro ponto, sobre o que ele vai abordar aqui, mas essa afirmação de que esses são considerados, né, os piores combates do mercado, eu acho que também foi uma afirmação muito infeliz também. Extremamente bem aí ao longo dos anos, eles têm player base bem ativas, né, com números muito satisfatórios, inclusive com números maiores, né, que todos os outros jogos action que temos no mercado. E aqui no Brasil, por exemplo, nós temos ainda jogos como Ragnarok, Tibia, Lineage 2, todos eles jogos muito ativos, com vários servidores privates lotados, o que reforça a ideia de que, de fato, ter um sistema de combate maravilhoso não é o ponto mais importante em um... E, cara, talvez não tenha sido nem a intenção dele de falar isso, saca? Mas essa fala toda dele aqui, meio que ela fica tipo assim, cara, aqui tem Ragnarok, tem esse jogo, que mesmo por não ter combate maravilhoso, conseguiu dar certo, assim, sabe? Foi uma afirmação, por exemplo, na live que gerou um alvoroço, né, cara? A galera já, como assim, né? É quase como se você estivesse falando assim, novamente, pode não ter sido a intenção dele de falar isso, mas o que acabou soando é tipo, cara, tá vendo esses jogos aqui do mercado que fizeram sucesso? Todos eles têm esse combate bosta aqui, mas ainda assim eles deram certo. Apesar de ter um combate muito ruim, eles deram certo, tá ligado? Tipo isso, né? E isso tá longe de ser a verdade. Principalmente porque quando esses jogos surgiram, esses jogos eles praticamente moldaram a indústria e o que veio depois delas, né? Não é como se na época que eles foram criados tivesse uma gama gigantesca, tanto tecnológica para fazer as coisas, quanto de opções também no mercado para usar como comparativo, né? Então esses jogos eles meio que foram
os fundamentos, né, que vieram para os jogos que surgiram depois. Então, cara, eles fizeram muito bem, ou quer dizer, eles inventaram muita coisa, né, que são usadas até hoje, que são referências até hoje em outros jogos que são os de combate, né, surpreendente. Então não faz sentido você jogar essa porrada nos caras, tipo, cara, tá vendo? Esse combate aqui que hoje eu considero ruim, porque eu sei que hoje tem coisa melhor, né, teoricamente, deu certo mesmo assim. Não faz sentido, porque a linha temporal é completamente diferente, né, cara? Tem um jogo que foi pioneiro, os jogos que começaram, que inventaram, que determinaram o que ia vir depois, deram certo porque eles fizeram aquilo primeiro, fizeram bem, diga-se de passagem, e mais um contexto de várias outras coisas também, que eles fizeram bem em sistemas, em mecânicas, e de situação também, né, de momento tecnológico, de recurso que a gente tinha, de quantidade de jogos que a gente tinha. Então, usar só o combate como base e ainda de forma depreciativa, cara, é um erro de raciocínio muito, muito complicado que é feito nessa comparação, né, cara, com relação a esses jogos, porque, novamente, eles não têm combate ruim, eles são meio que o que definiram os combates que vieram depois. Então, você falar que o combate que copiou o combate do Ragnarok, que copiou o combate do World of Warcraft, que copiou e fez pequenas modificações para dizer que evoluiu, é o combate bom e o desses jogos é o ruim, é complicado, né, mano? Não é uma avaliação, né, cara, muito justa de se fazer, né? Então, essa análise aqui, né, ela, pô, cara, ficou bem fora da curva. E, novamente, pode não ter sido a sua intenção de fazer isso, né, cara? Mas você acabou depreciando todos esses jogos de uma vez só, né, cara? E não faz muito sentido, né? Um MMORPG não é o fator decisivo se o jogo vai fracassar. E tipo assim, não é uma questão de gosto. É tipo você falando, cara, eu não gosto do combate desses jogos. Pro meu gosto, esses combates não são bons. Não, você tá dizendo que eles não são bons, que eles são ruins para o mercado. O mercado analisa eles como ruins, e não seu gosto pessoal. E aí que tá o ponto, né? Vai ser um sucesso. E sim, todo o conjunto de sistemas daquele MMO, como a jogabilidade de modo geral, a monetização e também, claro, a popularidade daquele jogo que vem do trabalho de marketing da desenvolvedora. E o sistema de combate, ele é sim muito importante, ele é extremamente importante, mas o ponto aqui ele não é o único e nem é o principal fator que vai definir o sucesso ou o fracasso de um MMO. E falando aqui mais especificamente em relação a sistema de combates, o que define se um sistema de combate em um MMO é bom ou ruim? E pra começar, eu vou começar falando aqui que o gosto pessoal, obviamente... Cara, eu vou te falar assim, é claro que agora é uma questão de opinião minha, tá? Mas eu acho sim que o combate é algo pré-determinante para um jogo dar certo, sim, pré-determinante, porque eu acho que você passa muito tempo no combate. Então, assim, para mim, de 70% para cima do que você faz no jogo envolve combate. Você vai fazer dungeon, vai matar mob, vai fazer caça no mapa aberto, vai fazer raid, vai fazer PVP, tudo usa o combate do jogo. Então, se o combate ele não é atrativo para você, eu acho difícil que você fique no jogo. O jogo tem um sistema de life skill da hora. Cara, você tem que ser o cara que só faz life skill e mais nada. Você tem que ser aquele cara que faz só alguma coisa que não envolve combate, que geralmente nunca representa, né, a maior parte do que o jogo é. Então, geralmente, quase tudo que você faz no jogo envolve combate. Então, se você não curte o combate, a chance de você não ficar no jogo é muito grande. Mas não quer dizer, mas eu acho que é diferente de você predeterminar o sucesso de um jogo, porque aí é essa história de, o combate action é melhor que o tab target. Por exemplo, eu vou jogar Final Fantasy. Cara, todo mundo fala que é um jogo incrível, só que eu não gosto do combate do Final Fantasy. Então eu não vou jogar Final Fantasy. O Final Fantasy vai falir por causa disso? Claro que não, porque tem um monte de gente que gosta do combate de Final Fantasy e ele faz todo o resto muito bem, então a galera vai ficar jogando ali. Então ele vai só setorizando, né, as pessoas. Pra mim é difícil achar um jogo que o combate é ruim. Cara, combate ruim envolve várias questões técnicas de animações, de hitbox, de cancelamentos, de área de atuação. Tem várias questões técnicas que podem definir um combate como ruim por si só. Isso acontece. Eu só não consigo pensar em nenhum jogo que tenha um combate ruim dentro da sua linha temporal e que deu certo. Mesmo assim, tá ligado? Porque você colocou Ragnarok, colocou Final Fantasy, World of Warcraft e tal, esses jogos mais antigos, como se eles se encaixassem nessa categoria. E eu acho que não. Porque quando eles foram criados, quando eles foram concebidos, aquilo que eles faziam era impressionante, tá ligado? Era bom, era daquele jeito ali, era o que dava pra fazer, né? Em muitos cenários. Então, hoje, se você pega outros jogos, você fala, cara, esse cara aqui conseguiu fazer melhor do que aquilo. Beleza, mas é meio que a obrigação dele fazer isso, né? Mas, assim, conceitualmente, um jogo que foi lançado na sua época, com a tecnologia que ele podia utilizar, que ele fez um combate que era uma bosta completa, tecnicamente falando, e ainda assim deu certo, eu não sei, cara, eu não consigo pensar em muitos exemplos agora, assim, né?
não saberia dizer, tá ligado? Por isso que eu acho que esse raciocínio ele ficou um pouco fora da curva, assim. Mas enfim, vamos seguir. Ele vai sempre definir essa resposta, né? Existe gente que gosta até de combate de turno dentro de MMO, então, falando de modo geral. Essa foi outra fase que ficou um pouco pegada, né? Tipo, tem gente que gosta até de combate de turnos, como se o combate... E novamente, cara, pode não ter sido a sua intenção, mas essa frase, ela joga o combate de turnos lá embaixo. Você vai tipo assim, porra, até o combate de turnos, né, cara? Até aquela bosta, né? Até que esse combate ruim, esse combate horrível, ainda tem gente que gosta disso, né? Como se o combate de turnos tivesse abaixo ou acima de qualquer outra coisa. Não tá, ele também é uma categoria que muita gente ama, né, cara? Os card games nunca vão morrer, porque também são um estilo de combate de turnos. Então tem gente que ama combate de turnos, cara. Inclusive jogos recentes, como Broken Ranks, que é um combate de turnos, cara, maneiraço. Os caras conseguiram, inclusive, evoluir dentro do cenário de jogos de turno, né, cara? Maneiraço, tá ligado? Então, assim, novamente, pode ser que você não tenha querido, não quis falar dessa forma, eu não queria dizer isso, mas você acabou depreciando também mais uma categoria sem necessidade também, saca? Aqui, né, o que a gente vai estar comentando é em relação à grande briga do século. Tab Target versus Action Combat, o novo biscoito ou bolacha dos MMOs. Qual que é o melhor? Bom, tirando o gosto pessoal de lado, né, que isso já vai definir a resposta aí para a maioria dos jogadores, a gente precisa deixar claro primeiro que a dificuldade ou a skill play, né, o famoso ter dedo, isso não é algo inerente, não é algo vinculado a um tipo de combate específico. Tem uma galera aí com 13 de QI, talvez 12, que tem na cabeça que por um jogo ser action, ele já vai precisar de dedo. E que a galera que gosta de jogos tab target é porque não tem dedo, são mais velhos, ou não tem reflexo pra jogar os jogos action, que são extremamente difíceis. Quando você tem jogos no mercado como New World, que até uma criança de 12 anos consegue ver que você tem ali 3 habilidades de cada arma, um combozinho básico extremamente simples, é uma questão de você treinar um pouquinho a mecânica de ficar correndo, voltando, usando o roll, né? Então isso é um nível de gameplay que não chega nem a encostar na dificuldade da mecânica de jogar outros combates action, como por exemplo do próprio Black Desert ou do Terra. E a mesma coisa acontece em jogos tab target. Por exemplo, jogos como Arcade ou jogos híbridos, né, como Guild Wars 2, dentro de uma arena balanceada, onde não existe, por exemplo, a desculpa de level, equipamento, né, que todo mundo ali tá no mesmo patamar de poder, e até mesmo com as mesmas classes. Uma pessoa que não coloca um tempo significativo treinando a sua classe, ela vai ser completamente amassada, ela vai tomar um perfect por um jogador que treina PVP regularmente e que, entre aspas, tem dedo. Então, depende apenas do jogo em si, depende da complexidade do sistema de combate dentro daquele jogo. E existem diversas formas de fazer um combate action, desde os mais simples, como o New World, até os mais complexos, como o BDO, a mesma coisa com Tab Target. Os jogos mais simples ali, como por exemplo RuneScape, e os mais complexos, como Arcade ou o próprio Guild Wars, onde mobilidade, posicionamento e reflexo são essenciais, além de que você ter que decorar e saber diversas formas e combinações ali diferentes das suas skills, todas as skills situacionais, os de quebrar stand, seus controls, skills de movimentação, etc. Tudo isso enquanto você monitora seus cooldowns e ainda presta atenção às animações, skills, AOEs, né, do seu inimigo, isso torna o combate com um skill gap, né, com um nível de dificuldade bem grande. Dito isso, se o fator dificuldade e complexidade, então, ele não se aplica... Então, mas ele se aplica sim, cara. É porque, tipo assim, eu acho que esse vídeo, ele comete um erro muito grave, cara, de ficar respondendo a comentários de pessoas que falam merda, tá ligado? É um cara chegar, fala uma merda sem precedente, sem contexto, e você ter que tentar justificar o que esse cara tá falando ou explicar o que esse cara tá falando. Esse papo de, por exemplo, combate action é para quem tem dedo e combate tab target é para quem não tem dedo, é uma forma muito simplificada de falar merda, tá ligado? Então, se você tá justificando esse comentário, é muito fácil. É o que você falou, é o básico para você refutar esse comentário idiota, né, cara? Só que o raciocínio que se coloca e que muitos não conseguem entender ou reproduzir, né, quando se fala disso, é que quando você tem que fazer a comparação de pau a pau, tá ligado? Se você pegar, por exemplo, como você fez, o New World e comparar com o Black Desert, ou não, vamos colocar até categoria diferente. Você pega o New World e compara com, sei lá, Arcade, mano, o Arcade é infinitamente mais complexo, mesmo sendo um tab target. Só que aí é uma comparação que você faz injusta, porque como você mesmo disse no vídeo, tem combates action que são mais simples e combates action que são mais complicados. Então, a comparação entre action e tab target, por exemplo, é uma comparação que tem que ser feita de igual para igual. Quando você pega, por exemplo, vamos pegar dois jogos que tem todos eles os mesmos recursos, a mesma quantidade de habilidades, a mesma quantidade de controles de grupo, a mesma quantidade de todos os recursos englobados. Quem vai ser mais complexo? O action, inevitavelmente, vai ser mais complexo.
complexo porque ele vai fazer tudo que o Tab Target faz e mais um pouco ainda, porque você vai ter que lidar com um projétil, você vai ter que mirar no cara, você vai ter que desviar exatamente de um projétil que vai chegar, e isso não é isso não é uma vantagem exatamente, tá ligado? Isso é uma questão de qualidades, da mesma forma que existem jogos que são mais complexos do que outros. Isso é um fato, isso é um raciocínio óbvio. Existem jogos que são mais complexos do que outros. Isso faz deles melhores por si só? Não, só faz deles mais complexos. Então, se você gosta de um jogo mais complexo que vai exigir mais de você, beleza, tem aquela categoria. Você não gosta? Tem outra categoria. E tá tudo bem, tá ligado? A galera que fica colocando essa parada como se fosse, eu sou um deus brabo porque eu consigo jogar esse jogo ou não, porque ele é mais complexo e eu jogo ele e tal, é idiotice, cara. Então você não deveria dar atenção pra isso, né? Mas tecnicamente falando, é muito simples você chegar na conclusão de que, cara, você tem um jogo que tem todos os mesmos recursos, mesmas habilidades, mesmas atividades e tal. Se é Tab Target e Action, qual deles vai ser mais complexo? O Action vai ser mais complexo e vai exigir mais, porque ele tem mais coisas que o Tab Target não tem que fazer. O Action vai fazer tudo que o Tab Target tem e mais um pouquinho ainda. Então ele vai exigir um pouco mais de você, vai exigir um pouco mais de reflexo, um pouco mais de percepção, um pouco mais de isso ou daquilo. Pode ser 1% a mais que seja, cara. Pode ser nem... Eu acho que se você pega jogos... O ArcAge, por exemplo, é um grande exemplo de complexidade de cancelamento, de combo, de variedade. Tem uns bagulho bizarro no ArcAge, cara. Mas, se você pegar um outro jogo que tem a mesma coisa que o ArcAge, vai ter 1% a mais no jogo Action que vai exigir, né, aqueles elementos que são exclusivos do Action que causam um estresse a mais para o cara ter que gerenciar. É basicamente assim que você tem que fazer essa comparação. Fazer ela do jeito que você está fazendo aqui não faz sentido, tá ligado? Só não faz sentido, né? Então é isso. E, cara, novamente, pra mim é um bagulho muito simples, é como você comparar, sei lá, um jogo de tiro com um jogo de luta. Qual que é mais complexo? É óbvio que é o jogo de luta, tá ligado? Mas e daí? Foda-se, não faz diferença, tá ligado? Num jogo de tiro eu vou ter que ter precisão, vou ter que treinar a minha mira e tal, mas é dar tiro e acabou. Jogo de luta tem 1 milhão de coisas que eu tenho que adquirir pra conseguir ser eficiente neles. Isso faz com que os jogos de luta sejam mais interessantes que os jogos de tiro? Não, cara, são só categorias diferentes que exigem qualidades e técnicas diferentes. Eu vou te falar mais, cara. Essas paradas se confundem muito também, porque muitas vezes um cara consegue ser muito bom no jogo action, nessas duas situações que eu tô falando, e quando ele vai pegar um jogo Tab Target que tem a mesma complexidade, vamos colocar assim, ele não vai conseguir desempenhar bem, cara, porque ele não consegue se vincular, né? E isso é um fator importante de dificuldade também, a sua capacidade de se vincular àquela estrutura que o jogo tá te oferecendo também. Mas a gente entra em outro setor que não faz muito sentido. Se você avalia técnica com técnica, não tem muito o que falar, então é um raciocínio muito básico, assim, tá ligado? Os jogos têm o mesmo recurso, mesmo tudo. Tab Target e Action. Qual que vai exigir um pouco mais do jogador? Cara, o Action vai exigir um pouco mais, porque tem todos os fatores que só o Action tem, que o Tab Target não teria pro cara se preocupar. Pô, o Tab Target, o cara precisa se preocupar em mirar? Não, então não tem como. Se no Action o cara precisa se preocupar em mirar, então já virou um probleminha. Pode ser 1%, 2%, 3% a mais, não importa, tá ligado? Vai ter aquele pouquinho a mais que o cara vai ter que fazer. E é basicamente esse o raciocínio. Isso não faz de ninguém que joga action um deus ou de um cara que joga Tab Target um merda, tá ligado? É só um raciocínio básico. E inclusive, muitos geradores de conteúdo que gostam mais de Tab Target falam isso, tá? Não é uma reprodução que vem só dos caras que jogam action. Tem muita gente que joga Tab Target e fala, pô, cara, eu prefiro Tab Target porque exatamente as frases que você usou, eu sou mais velho, eu, pô, não tenho tanto reflexo assim, então não quero ficar mirando e tal. Essa é uma frase que vem das próprias pessoas que jogam Tab Target. Então, algum sentido deve ter, tá ligado? Nesse sentido, né? Não é só uma ofensa feita pra quem joga Tab Target, é uma parada que vem das próprias pessoas que jogam Tab Target, geradores de conteúdo, inclusive também. Então, eu acho que o problema só é criar essa briga de egos, né, entre as duas coisas, que é um bagulho meio esquisito, mas isso acaba criando algumas ramificações também que não vale a pena entrar aqui, mas enfim, eu acho que meu raciocínio ficou claro sobre isso, né? Vamos lá, vamos seguir. A questão, né, do combate ser complexo, bem animado, também não depende do combate em si, sim do jogo, né, do trabalho que os desenvolvedores colocam em cima do sistema de combate. O que sobra para definir qual que é o melhor combate? E aqui já entrando um pouquinho na minha visão, é justamente o... Aí, novamente, né, porque nessa última comparação que eu fiz, ser mais complexo não necessariamente faz ele ser melhor, né? Só faz ele ser mais complexo, mais nada. Os sistemas do jogo
e como esse combate se encaixa nesses sistemas e nesse jogo. Para mim, jogos com foco em PVP massivo e composição de classes significativas é aquilo que eu mais gosto. Então, para mim, um combate action ele já não se encaixaria, né, numa composição onde você precisa ter healers, tanques, suportes e DPS, cada um com um papel importante ali dentro de um PVP massivo, né? A não ser que tivesse ali um combate híbrido, como por exemplo até jogos action fizeram com classes de healer, como por exemplo Terra. E isso eu digo. Então, esse raciocínio aqui ficou extremamente confuso, tá? Porque você meio que quer colocar esse raciocínio de que jogo action não tem como ter tríade, não tem como ter função e tal. E aí você fala que alguns jogos híbridos fizeram e dá exemplo no Terra, que é um jogo totalmente action. Talvez um dos jogos mais action que a gente teve no mercado, né? Foi o Terra, tá ligado? Eu, inclusive, colocaria ele mais action do que o próprio Black Desert, inclusive, já que ele não tem RNG, né, no combate, que é uma bizarrice que o BDO tem. Então, assim, eu não sei, eu não entendi. O Terra é híbrido, é action? Você misturou as coisas de um jeito esquisito aqui, né? Porque, na verdade, o Terra, ele é o jogo que refuta o que você tá falando, né? Porque o Terra é um exemplo claro de um jogo que é totalmente action e que tem, cara, a tríade lá funciona de um jeito absurdo, cara. O PVP massivo do Terra é uma das coisas mais maravilhosas que eu pude experienciar dentro de um MMORPG, tá ligado? Pra quem joga jogo action, né, cara? Era lindo, pegar os lancers ali na frente, pulando pra cima. Quando tinha Brawler, então a Brawler vinha agrando todo mundo, puxava todo mundo, o Lancer vinha, jogava o Giga, juntava geral, aí vinha a outra classe, jogava o stun em cima, aí vinha os DPS arregaçando. Cara, era lindo de ver como o Terra utilizava as classes diferentes nas suas funções tanker, DPS, assassino, healer, trabalhando junto, cara. A sincronia necessária era um absurdo. Então, assim, é uma loucura você falar que num jogo action não é possível fazer isso e usar o próprio Terra como exemplo pra isso. É uma loucura, tá ligado? Mesmo tendo jogado, por exemplo, BDO, Terra, Raider Z, Blade Soul, todos esses foram jogos que eu joguei bastante. Cara, tu não jogou bastante Terra, mano. Não tem como você ter jogado bastante Terra, cara. Primeiro você compara o combate do Terra com o Helio, que é uma loucura por si só, e aí usa o Terra como exemplo de um jogo que não... como exemplo pra justificar combate action não ter tríade no PVP massivo e não funcionar. Então, cara, jogar Terra bastante tu não jogou não, mano. Não tem como, cara. Assim como diversos outros jogos Tab Target, eu cheguei à conclusão que é apenas isso. Cada jogo precisa ter um sistema de combate que encaixe dentro da sua proposta, dos seus sistemas e do seu design. Um jogo como Ashes of Creation, por exemplo, que quer trazer aí um sistema de classes, né, com trindade, usando healers, tanques, magos, arqueiros, etc., em batalhas massivas com 500 jogadores, não teria de forma alguma como funcionar bem se tivesse um combate estilo Black Desert. Cara, eu não sei de onde você tirou essa conclusão. Você vai falar mais ainda, quer ver? Isso seria simplesmente impossível, né? O jogo seria uma porcaria porque os sistemas não iriam funcionar com esse combate. Da mesma forma que um jogo como Black Desert seria horrível. Eu tenho muita curiosidade de saber da onde você tirou essa teoria, cara. Eu sei que o vídeo já ficou um pouco longo, né, pra você, mas seria muito da hora que você elaborasse mais esse raciocínio seu do porquê que no combate action não funcionaria. Que elementos que existem no action que impediriam que esses sistemas funcionassem no PVP massivo. E, novamente, cara, se você tivesse jogado o Terra, esse seu argumento já teria sido refutado por si só, porque o Terra... Não, assim, nem adianta você elaborar muito, na verdade, né? Porque o Terra, ele é o exemplo de que isso funciona perfeitamente e fica muito da hora, tá ligado? O Terra fez isso em seu esplendor, cara. O PVP massivo do Terra era do caralho, meu irmão. Do caralho, velho. Vou viver, talvez... sem ver isso, tá? O motivo pelos quais as empresas hoje não fazem isso são outros. Não é porque o sistema não funciona. É uma questão de acessibilidade, de tornar o recurso ativo. Porque quando você faz um conteúdo que é restrito a classes, você gera outros problemas. Aí você vai ter que, parar, o cara vai ser obrigado a jogar de tanker porque tem que ter o tanker na PT, o cara vai ser obrigado a jogar de healer porque tem que ter o healer na PT. Quando você gera funções entre as classes, você obriga que os jogadores tenham que montar e ter essas funções dentro, né, das suas PTs, das suas raids e etc. Então, muitos jogos tentam resolver isso tirando esse elemento para que você possa jogar com a classe que você quiser, tá ligado? Eu quero jogar com a classe que eu quiser, eu posso com essa mesma classe no BDO, por exemplo, com a mesma classe você pode ser tanque, DPS e muitas vezes até healer, tá ligado? Com a mesma classe. E a ideia deles é essa, não é porque eles não podem fazer, porque é impossível fazer isso funcionar, é porque isso gera outros problemas que os jogos não querem. É como você falou, é a proposta do jogo. Eu não quero ter que fazer os jogadores se preocuparem em ter funções específicas, as funções são outras.
no BDO, por exemplo, todo mundo é assassino, mas é assassino de um jeito diferente. Tem um assassino frontline, tem um assassino backline, tem um assassino de flanco e por aí vai. Mas todo mundo meio que é assassino naquela merda. Tem o cara que bate longe, bate perto e por aí vai. Ah, eu gosto ou não gosto? Aí é outra história, ninguém vai discutir se você gosta ou se você não gosta. Mas o motivo pelo qual o BDO não faz isso não é porque é impossível fazer, porque nós temos exemplos de jogos que fazem isso. Terra tá aí pra isso. Não fazem porque querem causar outra experiência para os jogadores, que é essa que eu acabei de contextualizar. Então, cara, esse papo de é impossível fazer isso, mais uma vez demonstra que você não jogou Terra por tanto tempo assim, porque se tivesse jogado, você estaria ligado que rolaria, que rolava, né, pra caralho isso aí. Se ele tivesse um sistema de combate, por exemplo, como o do Arcade, não faz sentido, né? Então é só uma questão aqui de o que se encaixa melhor e não daquilo que é melhor, mais moderno, mais esquilado, né? E eu particularmente gosto de combates bem feitos dentro de MMORPGs. Seja ele action ou tab target. Pra mim, um tab target no estilo Throne and Liberty, que não tem mobilidade alguma, não tem complexidade nenhuma, é tão tosco quanto um sistema de combate tipo New World, que basicamente você tem um único combo ali pra cada arma. Mas no final das contas, como eu já falei antes, grande parte dessa conversa se define mais no gosto, né, na opinião pessoal, e é com isso que eu quero acabar o vídeo de hoje. Eu quero deixar a pergunta pra vocês. Afinal, qual que é o melhor sistema de combate? É o action? É o tab target? É o híbrido? Ou tanto faz? Deixem aí isso nos comentários abaixo. Mas, por enquanto, é tudo que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Então é isso, cara. Realmente é uma discussão que eu acho que só vai gerar treta desnecessária, mano, na real, assim, tá ligado? Eu acho que, novamente, né, pra mim não existe essa de combate melhor, existe o combate melhor pra mim. Eu, por exemplo, sou um grande fã de combate tab target, de combate action, né, cara? Eu não curto o combate tab target de jeito nenhum. Talvez um dia apareça um jogo tab target que eu falo, pô, gostei, cara, maneiraço isso aqui, mas eu não consigo gostar, tá ligado? Eu fiquei muito tempo sem jogar, né, jogos MMORPGs porque eu odiava o tab target mesmo antes do action existir. Mesmo antes de existir opção action de MMORPG, eu já não conseguia jogar o tab target porque eu já não gostava dele essencialmente falando. Mas, novamente, é o meu gosto pessoal. Eu não gosto de tab target. Eu, tá ligado? O mercado, cara, com certeza tem espaço infinito porque tem muita gente que é exatamente o contrário. O cara ama o jogo tab target e odeia o combate action. E, cara, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, né? É pra isso que esses jogos existem. Então, essa discussão de qual que é o melhor, pra mim é uma viagem, tá ligado? É uma viagem, é uma discussão que não faz sentido, não deveria nem sequer existir, porque ela nunca vai chegar em lugar nenhum. E a mesma coisa vale pra pessoas que comentam, o action, que, cara, isso aparece na minha live o tempo todo não, mas quando o assunto surge, né, aparece lá, cara, o action é a evolução do tab target, não tem jeito. Porra nenhuma, não tem nada de evolução, são segmentos diferentes e cada segmento vai continuar acontecendo, não importa qual discussão a gente crie, cara, esses segmentos vão continuar existindo infinitamente, cada um vai se alocar no seu gosto pessoal e já era. Se a gente tem que avaliar combates, vamos avaliar combates dentro das suas próprias categorias. Pega vários jogos tab target e compare-os entre si, pega vários jogos action e compare-os entre si. Aí talvez essa discussão faça algum sentido e chegue em algum lugar. Mas comparar elas entre si, e ainda da maneira que você fez aqui, né, desconsiderando vários outros elementos importantes, como a linha temporal, quando ele foi feito, cara, teve várias outras coisas que você deixou de considerar que fariam com que o raciocínio fosse completamente diferente, né? Então, cara, tá aí esse vídeo. Eu juro pra vocês que eu não queria nem ter feito essa parada aqui, mano. Eu acho que essa é uma conversa que nem deveria existir. Eu espero que ela não gere muito estresse. Se gerar muito estresse, eu vou tirar esse vídeo, foda-se. Mas como tem muita gente me mandando essa parada, eu não queria deixar de discutir, porque eu acho que é uma discussão válida. O seu vídeo tá tomando proporções, as pessoas estão seguindo em frente, e eu acho que merecia um contraponto, tá ligado? Merecia muito um contraponto, e eu juro que eu tentei fazer isso da forma mais respeitosa o possível, tá ligado? Mas tem algumas coisas tem coisas ofensivas no seu vídeo, cara, assim, tem coisas muito bem, que soam ofensivas, tá ligado? Até mesmo pra quem joga tab target, né, que é o pior, assim, né, nem pra quem joga action. Então, eu acho que você escolheu as palavras de um jeito muito, talvez infeliz, né, mas vamos lá, vamos ver o que esse vídeo vai gerar de retorno, eu vou acompanhar e tomara que vocês consigam ser respeitosos, porque senão esse vídeo vai acabar saindo do ar também, beleza? Então é isso, jovens, fica aí o react pra vocês e a gente se esbarra na próxima. Valeu!